Assista agora Histórias da Bola, um programa que valoriza e apresenta os personagens que construíram a história do futebol no Vale do Aço. Apresentação: Valdeci Castro. Olá, um abraço, amigos do Histórias da Bola. Como sempre, o nosso programa traz um personagem importante no contexto do futebol do Vale do Aço. Hoje o entrevistado é Elias Siqueira, 58 anos, quase 40 deles residindo aqui em Ipatinga. Elias é nascido na vizinha Inhapim, de onde veio para estudar e em seguida trabalhar na Uzi Minas, na metade dos anos 70. Na empresa ele ficou até 1998. Logo que chegou à cidade, o futebol já começou a fazer parte da sua vida, através da influência que determinados departamentos da Uzi Minas exerciam em alguns clubes, como Jabaquara, Cearia, Uzipa, Vila Ipanema e outros. No seu caso, foi a Associação Atlética Cearia, clube fundado em 1974 por João Florisvaldo Kaiser, que construiu uma brilhante história no futebol ipatinguense ao conquistar diversos títulos em todas as categorias, inclusive um inédito e antológico Campeonato Mineiro Infantil. E além de ter formado dezenas de jogadores que seguiram a carreira no profissionalismo e no futebol amador. Depois de atuar no amadorismo, participando de inesquecíveis duelos contra o Zipa, por exemplo, Elias Siqueira passou a ser responsável pelo trabalho nas categorias de base da Cearia por 19 anos. Por suas mãos passaram jogadores que tiveram fama e ficaram milionários com o futebol, como Mancini, Fred e outros. Com a extinção recente da Cearia, a gestão anterior da Uzi Minas fechou as portas do clube e passou a área para o Ipatinga Futebol Clube. Elias Siqueira deu um tempo no futebol. Sim, deu um tempo, porque quem é apaixonado e sempre esteve tão ligado ao meio, tantos anos, dificilmente se afasta em definitivo. Basta um convite ou uma oportunidade. Bom, chega de apresentações, vamos ouvir mais um rol de histórias marcantes no História da Bola de um legítimo personagem do mundo do futebol. Elias Siqueira, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, fiquei muito feliz. Vamos começar o breve histórico do Elias, desde os tempos lá de Inhapim. Conta aí a origem do Elias, se assim podemos dizer. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Falar um pouco da história da Cearia, principalmente, né? Que a gente só é um carregador de piano. O clube que a gente passa, o clube, infelizmente, a Cearia não ficou, mas a gente passa e o clube sempre fica. Mas Inhapim é uma coisa complicada de falar porque as pessoas não sabem o que o Elias virou o Elias da Cearia. Eu morava a 4 casas do estádio, Dr. Guilherme de Oliveira, e nunca fui nem em campo. Uma porque eu nunca joguei bola, uma que eu enxergo bem mal também. Você né? teve deficiência visual? Desde nascença. Eu uso óculos desde 5 anos de idade. Tem 53 anos que eu uso óculos. Hoje o óculos faz parte da minha vida. Então, o pessoal não sabe o que o Elias virou o Elias da Cearia, né? De tanto reconhecimento, não só no Vale do Aço, como em todo o Brasil e até no exterior. Por que no exterior? Porque nós tivemos, eu fui o carro-chefe do problema que nós vamos falar mais à frente, do Fred, nós tivemos aqui na FIFA. Então a Cearia e o Elias ficou conhecido. Com o doutor Marcos Mota no Rio de Janeiro, que foi o nosso advogado. Então o Elias realmente, ele não é para saber, porque eu nunca fui nem no campo. Você nunca ter dado um chute na bola? Nunca deu um chute na bola. Então como é que surgiu esse Elias da Cearia? Como é que ele foi inserido essa história no mesmo... é uma história... Aquilo que eu falei no início do programa, é a influência dos Minas, dessas coisas assim? Essa história é uma história interessante, porque eu já contei essa história algumas vezes, e começou tudo, foi com o meu filho, com o Fabrício. O Fabrício. Ele nascido em 80, né? E o Fabrício, aos 13 anos eu levei ele, parece que sou Manuel, que era o técnico da Cearia das categorias de infantil e juvenil. Então eu vesti o Fabrício todo de Cearia, short, camisa, eles mandaram eu comprar uma chuteira. Eu entendia tanto futebol que eu comprei um que chute, porque ele tinha trava. Então eu entendia tanto futebol, assim, eles deitaram em mim, mas só que o Fabrício deitou no time de infantil dele, a primeira vez foi no campo. Do primeiro treino? No primeiro treino, velho, essas pessoas assim, mais de idosas, que tem mesmo com gosto, e o Fabrício tinha um cabelo bem comprido, né? Ele era cabeludo, a nossa companheira aqui conheceu ele bem.
E o Fabrício chegou lá, logo no treino, já aquela defesa que era o titular do infantil da Cearia na época, ele tinha 13 anos, era pré-infantil. E jogava qual posição? Ele jogava de ponta esquerda, né? Falava-se ponta esquerda, né? Existia o ele falava ponta esquerda e acabou com o jogo, fez 3 gols no treino. Aí o velho, não, que apareceu esse menino e tal. É só Antônio, chamava o Antônio. Aí daqui, dali, passou. Aí, bom, dali eu era sócio então do Cariru, nós fomos para lá. O Fabrício foi dar um treino com o Adelso Carioca, não é o Carioca que a gente conhece, que puxa o X até no apito, não. É o Adelso Carioca, que trabalhou nos Minas no escritório central. Exatamente. Fui pra lá e lá tinha uma história interessante, que era uma panela danada, que eu para vestir a camisa do Cariru para disputar o Interclubes, um dos maiores campeonatos que eu já vi, na categoria infantil, pré-mirim, infantil e fraldinha. Foi esse campeonato Interclube. Dava briga, dava até polícia. E campo ia mais torcedor do que no jogo do Ipatinga hoje no Lamegão. Entendeu? E aí eu fui lá, no primeiro treino ele fez uns 4 gols, no segundo mais uns 3, e o Adesso convocou ele para... Então o Adesso foi o primeiro olho clínico que bateu no Fabrício, entendeu? Esse menino vai julgar e pôs ele na seleção, aquilo virou um problema danado dentro do Cariru, que lá tinha que ter... O estranho não era da panela. Não era da panela, mas só que ele tinha o dom da bola, né? E aí foi a confusão e nós fomos bem, e eu sempre... ia na cartolagem danada, eu virei cartola, pai do Fabrício Cartola, ajudando... Acompanhando ali que você... ajudando o Adelso. Adelso Carioca, aí o Marcelo... Daquela que você já começou a criar uns probleminhas na beira-campo. Mas muito problema. Isso deu problema que você não sabe. Foi encrenqueiro contumado. Não, eu via. Não, porque aí o Marcelo Navarro, observador, e um baluarte da Cearia, um camarada que sempre, né? Sem dúvida. Porque pelo clube passa-se muitos presidentes, mas tem presidente que ele é o presidente, mas não é da bola. Então, da bola da Cearia mesmo, que eu considero, o Ivan Caetano, que eu comecei com ele essa história mais à frente um pouquinho, e o Marcelo Navarro e o Sou Aníbal Estevo, que é um homem ímpar. Ele dava o apoio, então agora os outros eram presidente, mas não... O Cláudio gostava de basquete, o Zé Maria já era mais no esporte especializado, quando era o Diego Rocha, mas eles davam apoio porque o Aníbal era o nosso comandante mor, então, então ele dava. Mas aí, eu estou naquela confusão daqui e dali, e o Marcelo só observando. Nesse ano nós fomos vice-campeão no Cariru, porque eles fizeram uma armação, Cariru Industrial. Falaram que não ia ter o jogo na sexta-feira, eu fui, né, viajar, porque para Inhapim não é viajar, Aí eu fui para Inhapim, que eu tinha que ir em Manhumirim, no outro dia levar uns animais lá que a gente tinha negociado lá. Aí o Adelso falou assim, Elias, marcaram o jogo agora de tarde. Eu falei assim, agora não vou voltar aí não. Resumindo, nós perdemos esse título industrial. Talvez a ausência do Elias, do Cariru da época. Não, a ausência do Elias não, foi a ausência do Fabrício. Do Fabrício? Foi do Fabrício, que eu levei o Fabrício comigo. Os dois então? Não, entendeu? Eu levei o Fabrício, foi uma armação, o Adelso quis que eu voltasse, eu não tinha esse espírito ainda de futebol igual eu tenho. Se fosse, eu só ia depois do sábado, depois do jogo. Então, foi assim que aconteceu. Aí eu entrei pro mundo da bola. Chegou no final do ano, o Marcelo falou assim, Elias, o ano que vem você vai fazer a escolinha da Cearia. Não sei mexer com futebol, não. Você vai fazer a mesma coisa que você fez esse ano inteiro no telefone aqui. Eu estou vendo. Você tem o telefone na minha mesa aqui. Não tinha telefone celular, né? E não tinha jeito de correr dele, né? Aí, você vai fazer. Aí eu peguei o Juninho, Júnior Velino, né? Lá de Fabriciano, e o Zé Maria, o Nia, que foi, e montamos a... Zé Maria, lateral direito. E montamos começamos a montar a escolinha, aí começou a confusão. Porque eu fui no industrial, busquei o André Castro, e o Maquininha. Fui na Uzipa, peguei o Mancini e o Andrade. No Cariru, eu busquei os top de linhas lá, que era o Diogo, era o Vitinho, e fui fazendo aquela seleção, daí para frente só deu a Cearia em todas as categorias. O adversário só levava o campeonato de vice. Foram 19 anos de Cearia, foi isso? Foram 19 anos de Cearia. Mas o que marcou mesmo nesse tempo foi a rivalidade com o Zipa. Isso aí é inquestionável. E que é um jogo assim contra o Zipa que você pode falar que esse não sai nunca da memória, mesmo que você tenha sido derrotado, mas obviamente a gente lembra do que venceu, né? Na verdade, o nosso arquirrival aqui, até hoje, é o Zipa, né? A Cearia e o Zipa é clássico. Quando você vai assim, Elias vai jogar o clássico, a Cearia e Ipatinga clássico,
em base. Ipatinga não tem base, como não tem até hoje. Né? Eu tentei implantar lá, não consegui, mas largo Ipatinga para lá. Mas tem um resultado importante, são 2 jogos, na verdade. Quando nós fomos estrear um uniforme, material esportivo, nós entramos, aí alguém da Uzipa já falou assim, já ganharam de 1-0 na entrada de campo. Isso em qual categoria? Infantil. Infantil. Eles já entraram, é isso mesmo. Eles já entraram ganhando de 1-0. E a Uzipa entrou com aqueles uniformes de propaganda eleitoral, aqueles uniformes tudo encardido. Os adversários ficou olhando assim, eu vi, eu posso até citar o nome, que ele é muito meu amigo, eu vi o Cosme falando com o Josué. O Cosme Mendes. Já ganhou o jogo aqui na entrada de campo. E foguete em cima e tal. E esse jogo foi de 7-0. Para a Cearia. No campo da Cearia. No campo da Cearia. No campo da Cearia. 7-0 Aí, no outro jogo... Do Ilho fez uns 3 gols. O Duílio que foi zagueiro, né? Ele jogou até no Ipatinga aqui. Ele jogava tá rodando o mundo da bola. Ele tá na Série B da Bahia. Agora imagina você ver. Que de Inhapim morou comigo na minha casa, inclusive, uns tempos. O camarada falou, o Duílio devia te procurado. Ele tá lá na Bahia. Não sei onde ele tá jogando lá na Bahia. O mundo da bola. Isso é o mundo da bola. Aí o Duílio fez, o Mancini fez, o Fabrício. Foi uma festa. Mas no outro jogo, na outra semana, tinha um jogo de volta. Lá no campo da Uzipa. Rapaz. E nós tínhamos dispensado um jogador lá de Acesita. E nós dali, nós já ia viajar para Colina. Para Colina, para o torneio, que em julho nós íamos lá. Dali nós já ia fazer direto, o 11 já ia embora direto. E é um 11 de atleta e um 11 de pai. A Margarete que sabe bem como é que funcionava a Cearia. Era um 11 de pai e um 11 de... tempos áureos, né? Da TV Cultura. Aonde nós fizemos muitas amizades, né? A Margarete é testemunha, disse que ela fazia parte também. O menino dela jogava também. Aí nós fomos entrando dentro de campo, já com aquele espírito de viajar, tomamos um gol desse jogador que nós dispensamos. Havia dispensado? Rapaz. Num contra-ataque. Nosso time é folgado demais, né? Achar que ganhava era o Barcelona. O Barcelona também perde, né? Também perde. Na época era o Barcelona, né? Porque a Cruzeiro Atlético e Mídia vinha jogar com a gente. Né? A América então nem se fala. Aí tomamos esse gol e não tiramos, perdemos o jogo de 1-0. Perdeu o jogo. O mesmo time. Você Isso foi uma final ou Não, isso foi jogo. Fase classificatória. Era o último jogo da primeira fase, do Campeonato Mineiro. E quando você faz o último jogo, você começa com aquele último. O primeiro a volta é o primeiro, a tabela é o inverso, né? Até hoje a tabela é assim. Tomamos o gol e não tiramos o gol mais. Então esse é o jogo com o Zipa. Mas a nível de Campeonato Mineiro, o embate que a gente não esquece, que deu polêmica demais, depois até no futuro, hoje a gente entende isso, foi com o Atlético Mineiro. Né? O jogo com o Atlético no campo da Cearia. No campo da Cearia. É da categoria infantil. Você não, aí isso, já era campeão infantil. Você lembra o recorde do ano? Ô rapaz, isso deve ter sido em... Era no ano 2000, por aí. Foi antes do Campeonato Mineiro. Foi... 2000. Não. Foi depois, é isso mesmo, você está certo. Porque foi o jogo quando o Mancini jogou contra a gente, que tinha, na palavra da bola, roubou o Mancini da Cearia, né? Então isso deve ter sido em 98, por aí. E aconteceu, em 97 nós somos campeão, o Mancini já não estava na Cearia. Então foi em 96. Foi em 95, por aí. 96. Aí o problema que teve foi que o Percy era, então... Percy Gonçalves, estava no Atlético. No Atlético. Nossa, eterno Percy. O Percy, eu costumo dizer, muito amigo do Renato, que eu sou, amigo mesmo. Do filho do Percy. Do filho. Mas o Percy não podia nem ver o outro cara assim embaixo do Atlético. Mas hoje eu entendo, depois de muito tempo eu entendo, porque que o Percy fez. Cada um defende o seu lado, a gente custa entender isso. Você quer dizer que na época o Atlético veio aqui, buscou o Mancini. Roubou, na verdade, roubou o Mancini da Cearia. A Cearia não foi recompensada absolutamente nada. E sempre que nós tínhamos negociado o Rodrigão... Aí houve um jogo do Campeonato Mineiro, logo em seguida, e você pegou aquele jogo uma batalha campal para devolver... Não, campal não, foi fora de campo mesmo. Foi fora de campo. Houve pega mesmo. Porque o Mancini veio para jogar, todo cheio de graça, no Atlético, e no primeiro tempo já estava de 2-0 para nós. Um gol do Fabrício e outro do André. E o Mazinho depois fez tinha um que também. ser um gol do seu menino ainda. Aí tinha. E eu lá no campo lá, e gritando, vocês roubaram o homem errado, não sei o que, aquela gente. Nós marcamos o Mancini da arquibancada, na verdade. Agitando. E o Percy estava você conhece bem, quem conhece bem a Cearia, estava lá aonde que ficam as reservas dos visitantes, mas ele estava do lado do banco, atrás da grade, com o Balu de guarda-costas, que o Balu foi atleta dele. Mas o Balu, quando eu cheguei na Cearia, quem protegiu o Balu era eu.
Então o Balu ficou entre a cruz e a espada, vocês não brigam não sei o quê, ficou. E o PC achou que o Balu ia me peitar. Ele nem peitou nem lá, nem cá. Então, no caso que o segurança civil foi de mediador. Foi de mediador, né? Porque ele era o peixe do PC no Júnior da Cearia, e eu que sempre dava uma guarida para ele, fazia umas vistas grossas, confusão que fazia, protegia, então ficou aquela confusão. E esse negócio repercutiu muito, essa briga. Ele foi na época para a educadora, e meteu o cacete na Cearia em mim, com o Zé Marcelo, o Marcelo sem direito de resposta, e nós viramos inimigo ali. A Cearia até virou inimigo ali. Teve briga lá no Atlético. Até a Cearia ser extinta, acho que a relação era... Não, depois, numa festa que o Galego faz do Resenha, o Marcelo Navarro foi homenageado. Sim. E o Marcelo Navarro não abria a mão do Percy. E eu falei assim, ó, você pode ter, mas não quer nem estar não. Você vai estar, que eu que era o organizador, o Marcelo Navarro. Com medo do Galego não fazer as coisas direito, ele ficar com cara ganho, você compra tudo, você faz tudo. Você não vai pedir nada a ninguém, eu vou pagar tudo. É difícil, mas você não vai pagar, viu? Mas é difícil. É difícil ele não gastar. Mas ele mandou fazer. Aí só na festa do Resenha voltou a resenha sua. Não, aí voltou aquela confusão. E na hora lá, rapaz, nós estamos lá e eles tudo preocupados comigo, negócio de persiga. Nós não podíamos ver o outro mesmo, não. Era complicado, mas hoje eu entendo que ele estava certo. Eu também estou certo, eu tenho que brigar. Quantos jogadores não roubaram depois, não teve? Aí na hora de entregar o troféu, me veio um trem na cabeça, eu falei assim, Renato, eu vou entregar esse troféu pro seu pai. E fui, não, aí o Galego, você vai jogar esse troféu, né? Rapaz, eu sou doidão. Pode perguntar isso pro Galego, que ele sabe. Aí eu peguei o troféu, fui lá, peguei o microfone, chamei o Percy na frente, entreguei, acabei com a briga ali, viramos amigo. E dali pra frente eu entendi que futebol, dali pra frente eu entendi que a gente vai aprendendo. Eu falo sempre isso, que o Tele Santana falou que ia morrer, e morreu com 75 anos, que não ia ver tudo. E realmente ele está sempre aprendendo, né? É exatamente sobre esses aprendizados, e essas histórias e tantas outras que a gente vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola com Elias da Cearia, o Elias Siqueira. Até já. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. De volta com Histórias da Bola, que hoje entrevista Elias Siqueira, o Elias da Cearia, que conseguiu realizar um trabalho de base inesquecível no clube da Alameda, formando jogadores amadores que até hoje atuam no futebol ipatinguense e de todo o Vale do Aço, e outros tantos que continuam ganhando dinheiro e conseguiram sucesso, ficaram milionários mundo afora, vide Mancini e o Fred. Elias, a gente cita Mancini, a gente cita Fred, você citou do Andrade, do Ilba. Quais os outros jogadores de renome que passaram
pelas hostes da Cearia, vamos dizer, pelas mãos do Elias. E deve ter algum que você foi lá roubou de algum clube também, não tem não? Ah, não, tem vários. Ah, então quer dizer, eu aprendi, ué. Aquela questão, quando se toma pedrada é ruim, mas quando se dá pedrada... A gente aprende, pois né? mas esse é o mundo da bola que ensina, né? A gente vai aprendendo e vai vendo que cada um defende o lado dele. É isso? Mas isso aí só aprende. Como é que um rapaz que nunca foi nem em campo e já ia chegar sabendo um trem desse? Óbvio. A gente tem que aprender apanhando, né? Eu lembro muito bem, uma vez o Chafi Felipe chegou perto de mim, foi o seu Elias, a Cearia, Cruzeiro, eles tinham medo da Cearia danado. Elias, vou te falar um negócio aqui, você tem tudo para virar um grande diretor, mas você tem que deixar de ser torcedor, você tem que ser diretor. O comportamento de torcida é para lá, você vira torcedor, você quer, então você tem que ser diretor. Aí eu aprendi aqui com ele, aconteceu um fato interessante, o Ney Franco, o time do Cruzeiro precisava de ganhar, eu já estava fora do juvenil, e eu com 10 homens em campo, e tirei a classificação depois da hexagonal final, que empatei o jogo. Aqui com 10 homens em campo. O Francis Ley, que é o Lelé, pegou tudo esse dia. O Ney Franco, então, era técnico do juvenil do Cruzeiro. Aí nós sentados ali naquele hallzinho dos vestiários da Cearia, que você conhece bem, aí o Ney Franco falou assim, uai, Elias, você não é diretor aqui mais, não estou vendo você mais fazendo confusão no lado de campo. Eu disse, não, agora eu virei diretor, antes eu era torcedor. O Chafi Felipe me ensinou isso, não, você está certo. Nem Franco falou isso comigo, tanto que eu mudei o comportamento. Mas a nível de relação aos jogadores que passaram. A nível de jogador é o seguinte, tem o Léo Invasão, que fala-se Léo Mineiro, né? O Léo Mineiro que tá rodando. Tem o Reginaldo, lá do Bom Jardim, negão, zagueiro. Já voltou ao futebol amador, tá jogando em Itamaraty, o campeonato Ipatinguense. Mas teve um... Rodou o mundo. Começou no Vitória, né? Nós temos o Mazin, que é aqui do nosso vizinho. O Mazin é do bairro que fez Veneza, quando o Social subiu para a primeira divisão. Atacante Mazin. Fez o gol, no último minutinho eu estava lá. O Heraldo, cabeção. O Heraldo, atacante. Heraldo, atacante. Tem o Felipe, que é até um menino, que o Zé Maria, ele era da escolinha, ele dá tanto trabalho na escolinha, que o Zé Maria falou assim, o Elias, do Society, leve esse menino para o campo, ninguém aguenta esse menino não. Ele hoje está na Holanda. Esse chão é Félix. O nome lá na Holanda dele é Félix. É o Felipe, filho do Sr. Félix, que Deus o tenha. Né? E tem muitos outros. Tem muitos outros. Tem muitos jogadores. Eu já falei do Duílio, né? Já falei do Andrade, que para nós era o Totó. O Mancini. Tem o Fred, né? Que todo mundo conhece. Você não formar goleiro bom, não, rapaz? Goleiro bom nós tentamos com o Vitão. Vitão. Não foi para frente. Contentamos com o Lelé. O Lelé chegou a ser titular numa Copa Júnior de São Paulo, do São Paulo. O tamanho dele matou ele. Ele hoje é treinador de goleiro das categorias de base do São Caetano. O Lelé está no São Caetano. Está no São Caetano. Mas foi inserido no contexto da bola. Mas ele foi titular do São Paulo. Sim, mas a Cearia deu... Ele hoje está bem, me liga, é um dos poucos atletas, sem ser esse porqueiro do Léo Mineiro que não me dá sossego, e que me liga... Gente muito boa, né, o Léo Mineiro ele chega lá para maior, quando era Ceará, chegava a fazer maior confusão. Não, quem manda aqui é eu e o Reginaldo e o Mazinho. O resto não vem aqui. Restaram um pouco as amizades, então, com esses jogadores? Não é que cada um, a vida... Da sua vida, né? A vida é muito dinâmica, e cada aí arranja família, e ali ocupa, quando está na bola, ocupa o tempo com a família, que tem que mais estar certo, mesmo que a bola você sabe que é um sofrimento. Virar jogador não é fácil. Não é fácil. Não é isso? Virar jogador não é fácil, nós temos 2 exemplos bons para dar isso aí. Um, que é o do Mancini, que foi um abnegado e virou jogador, que não era o melhor jogador. Eu esqueci do Rodrigão, filho do Valdeci. O Rodrigão, o zagueiro. Bochecha. O zagueiro. Não posso esquecer não. Porque se todos os pais fossem igual o Valdeci, que foi centroavante do Valério, o futebol não tinha essa confusão que tem. Porque quando o Atlético quis o Rodrigão, ele falou assim, não, eu quero que ele vá, mas tem que conversar com a Cearia. Foi o inverso que Deus o tem, o Lalaia fez. O Lalaia pegou, envolveu com o Percy, levou e deu a confusão, mas está tudo perdoado, não existe isso. Mas o jogador, é o seguinte, cada um vai viver a sua vida, e o Léo, porque tem esse jeitão moleque dele de ser, né, e o Reginaldo e o Mazinho, preservou as origens, né, sempre acompanha. O Duílio, raramente a gente fala. O Mancini falei umas 2 vezes, o Andrade também, que para mim é o Totó, eu não consigo chamar o Andrade de Andrade. E o Fred, eventualmente, quando encontra? Não, o Fred, eu converso muito com o pai dele. Eu nunca conversei mais com o Fred. O mala do seu Juarez. Não, aquilo ali é um mala, mas sem alto. Eu tô muito focado em Veja, que é a novela,
Aquilo é aquele velho lá, ele é igualzinho. Como é que chama aquele velho lá, Margarida, da novela? Você perdeu aquele velho que faz aquele programa. Tem uma mulher nova lá. Deixa a novela de lado, vamos falar de futebol. Não, ele é inscrito. Eu vou lembrar o nome dele. Tá, houve jogadores que decepcionaram, que ele falou assim, esse camarada, esse vai ser a joia da coroa. Não. E o danado... Nós temos jogador que decepcionou e eu tenho um exemplo dentro de casa que jogador não é saber só jogar a bola que leva. Eu tenho um exemplo do Fabrício. Tem Entrei que ser no mundo, destinado, tem não, que ser... ele era, não, o Fabrício, tudo de errado acontecia no time, ele era o culpado, ele não fazia aquilo. O Fabrício tinha uma responsabilidade muito grande. Mas o Fabrício esteve no Vitória para viajar, vou dar 2 exemplos para você entender. Para viajar com o time para a Holanda, chegou a tirar um retrato lá no Barradão com a delegação e não quis ir viajar. O Mota me ligou, você Elias, faz seu menino voltar. E aí já era ala esquerda, que o Orlando adaptou ele na ala esquerda. Orlando da hora. Orlando da hora. Orlando. A Cearia deve muito a Orlando da hora. Esse profissionalismo que a gente pode dizer assim, da base, que nós é tudo amadorzão, esse profissionalismo da base se deve-se ao Orlando da hora. É um capítulo daqui que a gente vai falar. Entendeu? Mas aí o Fabrício não quis ir. O Guto Ferreira tinha sido técnico junto do São Paulo e conhecia o Fabrício de Laranjal Paulista, ligou para mim. Falei assim, Elias, o seu menino não ficou lá no Vitória com o Mota. Manda ele para o Internacional. Ele não quis também. Fato é que ele chegou para mim e disse, pai, eu não quero jogar bola mais. Então tem esse assunto. O que é o mundo, né? O Fabrício, seu filho, te colocou no mundo do futebol. E me deixou no fogo. E depois te largou no fogo. Abandonou. Eu falo com ele. Deixou de te fazer rico. Mas eu podia estar só administrando fazenda, e apartamento e prédio, né? Mas assim, mas ele tem uma netinha maravilhosa que é a Elisa, né? Assim, a minha nora e qual também. Qual foi o outro jogador que te... Agora, tem um outro jogador que esse aí deu problema, que é o Danielzinho. Não, o meu. Esse jogou comigo. Não, esse deu problema. Não deu problema. Mas esse foi diferente do Fabrício, que o Fabrício chegou e falou assim, pai, eu não quero jogar bola. Ele falou isso, foi com o Mancini na minha casa. E o Mancini, que lembra, veio pro Atlético quando ele estava começando no Atlético. Vamos para lá, Cabelo, não sei o quê, você vai na esquerda ou na direita, que já virou ala lá. Que na verdade aquilo era meio de aproximação, o Mancini. Ele falou assim, não, se você vir em casa para isso, você não precisa vir, eu não quero jogar bola. Entendeu? Ele definiu a vida dele, mas o Daniel é o contrário. O Daniel, tudo que a gente fazia, eu fiquei com o resultado do Daniel muito grande. Ele teve todas as oportunidades e as jogou fora. Todas. Até ainda solteiro, o Daniel foi para jogar lá e não ficou. Você põe o Daniel no 11 aqui, na hora que você achar que estava chegando, dos 5 estrelas ele voltava. Mas o último fato para contar do Daniel, porque eu fiquei na responsabilidade muito do Daniel Areias, porque o pai dele morreu, eu fiquei naquela responsabilidade de tomar conta dele mais do que tomar conta do Fabrício. Sim. Por quê? Porque o Atlético PC assediava e nós não deixávamos. E o Elinho, nós chegamos a pagar aluguel para o Elinho, no Bom Retiro ali, no centro comercial ali. O Elinho chegou a ter o bar lá na Cearia, sem ônibus nenhum, para nós segurar o Daniel. Você vê que o Daniel é caro desde o início. Mas o Daniel, o último episódio do Daniel, ele teve no Vitória, teve no Internacional, teve em tudo que é time, você pensar. O último foi no América. O Alves já saiu, lateral. Ex-lateral do Atlético. Que o Júlio César acabou com ele, quando deu uma diva ali no Maracanã, que é o senhor. Eu gosto e ele fica bravo. Aí, cheguei lá e ele conversou, Jair, esse menino aqui, eu sou Jair. Esse menino aqui é um menino lá da Cearia, que o Atlético quer ele e tal. Aí abriu-se uma vaga pro Daniel lá, que não tinha, mas o Branco sempre tem, né? Aí eu vim embora no outro dia e falei com a mãe do Daniel. O Daniel ficou lá no Santa Luzia, sem dinheiro, sem nada, eu estava de carro. Para tentar segurar. Para tentar segurar. Eu cheguei 9 horas, fui na usina, passei de 10h30, 11 horas, fui lá no bar da Neves, que é a mãe dele. Ô Neves, eu acho que agora vai dar certo. Agora encaminhamos o Daniel. E ela só vendo com a cabeça baixa, só ouvindo. Eu acho que agora que ficou lá e tal. Não, ele já chegou aqui 8 horas em casa. Então, desanimei dele. Não tem jeito. Aí não, eu joguei a toalha. Virou aí que eu falo com você, tocador de pagode, ganha R$50 para jogar amador. Não é que eu estou desmerecendo o amador. Não, mas porque o Daniel, ele tinha potencial. O Daniel era o melhor jogador da época. Do Vale do Aço, na idade dele. O que comprovadamente para ser jogador de futebol, que você disse, é necessário mais do que competência, muito mais necessário mais do que dom. Você tem que ser um obstinado, você tem que ser um abnegado e também, no transcorrer da carreira, contar com a sorte, né? Não, o Mancini é o exemplo disso. Ele não era o melhor do time de 80, que é o time do Lelé era o goleiro e o Fabrício era o ponto esquerda, o André Mazin, do Ilho, o Salsicha, Ricardo...
hoje o doutor Carlos, que era zagueiro, o Germano, que já faleceu também, e ele não era, e ele que deu mais certo no futebol, que era abnegado. Ele tinha um conhecimento, como tem. Correu atrás, passou o sofrimento que todo mundo sabe, teve no Atlético, não foi bem, foi para o São Caetano, voltou como herói, e daí para frente foi para o Roma, e é o mesmo papel que... Milionário. O mesmo papel que eles fizeram com a Cearia Atlético, que eles fizeram com o Roma em cima do Atlético, e para aí afora foi. A verdade é essa. É o ciclo da vida, que a gente vai continuar falando daqui a pouco no Histórias da Bola, com histórias interessantes, com o Elias da Cearia, o Elias Siqueira. Até já. Ficar a pé por falta de bateria é coisa do passado. Bateria é Suprema. Distribuidora autorizada Tudor. As baterias mais conceituadas estão na Suprema. Exija esta marca. Nas melhores oficinas do ramo, onde tem bateria, tem Suprema. Nesta marca, você pode confiar. Avenida Pedro Nolasco, Ideal, 3821-1181. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Avenida Londrina, 400, Veneza 2 e Patinga, 3822-6019. De volta com Histórias da Bola, no nosso terceiro bloco, que hoje entrevista Elias Siqueira, o Elias da Cearia, o homem que conseguiu profissionalizar as categorias de base da Cearia e formar inúmeros atletas e contribuir também com a formação moral de outros tantos profissionais liberais e profissionais que estão atuando em empresas do Vale do Aço por esse Brasil afora. Elias, a gente fala da sua passagem como dirigente, enfim, toda a história já está mais bem contada e conhecida, até porque você já está aqui no Histórias da Bola. Você teve algum dirigente no qual você se inspirou, depois que você decidiu, depois que o Fabrício te colocou no mundo da bola? Aí ficou naquela situação, que o Marcelo Navarro, como apaixonado por futebol e com a Cearia, ele não deixou eu sair mais. Entendeu? Aí não, tá cansado, nada não. O Marcelo Navarro me pôs no sinuca da minha vida. Você só pode sair da Cearia quando você achar um para colocar no seu lugar, igual eu te coloquei no meu. Olha você ver. Então me pôs de saia justa, né? No dia que você achar um, igual eu te achei para pôr no meu lugar, não, quem manda, não, eu não mando, que hoje quem realmente, o que eu falava, estava falado, não tinha isso não. Então ele me pôs na saia justa, eu fiquei com a Cearia até o final, 31 de dezembro de 2009, eu fiquei com a Cearia, né? Foi o Marcelo Navarro? Foi o Marcelo Navarro, e tem também, que eu comecei, na verdade, por intermédio do Marcelo Navarro, o presidente era o Ivan Caetano. Ivan Caetano. Você entendeu? E por trás desse todo esse sistema tinha só Aníbal Estevão, né? Aníbal Estevão, sujeito acima da média. Não, porque esse aí existe a Cearia por causa dele. Porque ele que pegou, conseguiu tudo, ele que articulou tudo, ele que respirava e vive a Cearia até hoje. E a gente encontra muito, ele sempre fala assim, perdemos, mas nós fizemos o que pudemos, né? Então, são essas que os outros presidentes, um gostava de basquete, o outro já era mais forte especializado, e eles davam apoio por causa do São Aníbal fazia. Mas, na verdade, os homens do futebol da minha época, que teve lá o Silvestre, que eu não sei como é que era, teve o Hélio, que foi presidente lá,
o Petrônio, esse eu não sei, que não é da minha geração. Eu os conheci. A minha geração... Eu os conheci, posso afirmar. Muitos bons presidentes. E era da bola também. E o Silvestre era apaixonado. Na beirada de campo, o Silvestre não era manso, não. Certo. Não, eu sei disso. Ele tinha bons embates com... Não, o Silvestre tem umas coisas interessantes, que em janeiro a gente ia para a Gazetinha, e o Silvestre sempre estava em Guarapari, né? Como sempre está, né? Deve ter até hoje, e vai. E aonde que a Cearia estava jogando, ele ia lá e ficava só me elogiando. Eu falei assim, rapaz, eu não fiz nada que vocês... Não, você que trouxe a Cearia para aqui, para ali, para aqui, que hoje... Não, cada um tem... Então esses presidentes não posso falar. Os outros, sem ser o Ivan e o Marcelo Navarro, não gostaram de basquete, ou de vôlei, tá, mas sempre deu apoio por causa do Aníbal. A verdade é essa. Celso, né? Os do futebol mesmo, que era assim, respirava e dormia e levantava e andava o dia inteiro, era o Ivan Caetano, que eu comecei com nas escolinhas, junto com o Zé Maria e o Juninho, com o time de 80, né? Que é o time do Mancini, do pessoal, e o Aníbal, que era o comandante-chefe, que dava o apoio. O ícone. A gente falando da Cearia, do seu trabalho na Cearia, a gente tem que citar o Fred. O Fred é a referência. E o Fred, sabido e havido que o Fred propiciou muitas histórias hilariantes. Hoje são hilariantes, na época era horripilantes, né? Aqui dá fazer história até hoje, pelo que eu conheço. Não, continua. Mas o Fred hoje é um homem de mais de 50 milhões de reais os seus direitos econômicos. E ainda bem que tá rico, tá com a vida resolvida. Conte só um dos episódios do Fred. Não vamos ficar tecendo muito, porque o Fred... Não vai ficar o programa inteiro. Eu quero contar só, mas antes eu quero lembrar aqui do Moisés, o primeiro jogador que morou no alojamento. Ele foi pro Vitória, do Vitória foi para a Rússia. Moisés foi o zagueiro? Da Rússia ele teve no Flamengo, teve no Cruzeiro. E hoje, aqui que você falou, está muito bem no Espírito Santo. Ele é de Viana, do Espírito Santo. Muito bem. Ele tem uma casa em qualquer outra parede, que até heliporto a casa tem. Eu não sei se tem helicóptero, mas heliporto eu sei que ela tem. Tá bom, pode receber os amigos deles. Então eu não podia esquecer dele, como devo ter esquecendo de vários outros, né? E gente que me perdoe aí, que eu tenho essa relação, mas ele não vem aqui para falar, são uns 26 jogadores, mais ou menos, que saíram de uma certa maneira. Mas o Fred, o fato mais interessante do Fred, foi quando o Tino Marcos veio aqui fazer uma reportagem, ele ficou com a gente aqui 4 dias. Tino Marcos, repórter da Rede Globo, fez sobre esse trabalho da Cearia, de formação de jogadores. Na verdade, ele estava trabalhando, ele estava fazendo um levantamento de formação de atletas. Isso. Pelé. Ele teve também no Nordeste, um lugar até que hoje virou cemitério, campo, passou essa reportagem. E ele teve aqui uns 4 dias, diga de passagem, uma pessoa muito simpática, e não é aquele tamanho que ele parece todo, é um baixinho danado. Não é mala, não. Não é mala. Vamos no Fred. Não, mas o Fred... Nós tá a história do Fred. Uma parte dele tinha no Marcos, velho. Vamos. A não ser que ele pulava muro, escola não ia, essa confusão toda... Eu levei o Tino Marcos na escola. Na própria escola, que ele estudou. Que o Fred... É lógico. Estudou, não? Foi matriculado? Não, ele foi matriculado. Não ia à aula, só ia para caçar confusão. Eu tinha que buscar ele toda hora. Era pertinho aqui no Vila Ipanema. Aí a professora pegou, o Tino Marcos pediu. Mostrou o boletim? Mostrou o boletim dele lá. O atleta não conseguiu os objetivos, perdeu. Ele perdeu a aula, nota até de balé, perdeu. Aí passou isso na televisão, ele mandou o pai dele falar comigo que não gostou. Eu falei, mas nem eu não, hein? Entendeu? Não sou eu que fiz isso, não. É história. É história. Mas o Fred, eu digo de passagem, seguinte, até hoje, para a Cearia e para qualquer lugar, o jogador nunca deu problema que o Fred trabalha. Não é problema, não. Trabalho que o Fred deu na Cearia. Pulava muro, não ia na escola, cismava, não treinava. E diga de passagem que o Fred, na Cearia, ele chegou e morou 6 meses na casa do Rui. A gente buscou ele tinha o Flotone. Deus o tenha. Que Deus o tenha. E o Rui, como ele tinha o Flotone, amigo do Juarez, trouxe o Fred, não tinha vaga para o Fred. Certo? E o Fred ficou lá, aí depois achou o alojamento, abriu uma vaga, trouxemos. Ele era reserva de um rapaz chamado Torinho, lá do Acre, rapaz, olha pra você ver. Jogador do Acre. Do Acre. Nós pegamos jogador em Ponte Nova. Em Ponte Nova. Aí um belo dia eles falaram comigo assim, ô Elias, aonde que está aquele? Aí o Fred virou titular, mas o Fred tem essa máxima dele, né? Bola com ele na área, cabeça, qualquer uma dos 2 pés ele faz. Ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim. Ele marca mesmo, ele não perdoa, não. Ele é matador mesmo, dá carrinho, de qualquer jeito.
Aí eles me perguntaram assim, Elias, aquele tourinho que o Fred era reserva dele, não sei não, ele deve estar pastando aí que não vai ouvir falar dele, você entendeu? Porque o Fred realmente é um camarada que eu sempre digo, monta no cavalo certo na hora certa, ele não tem esse negócio com ele. Não perde a oportunidade. Vou falar de Fred que dá um livro, mas é só de coisa atrapalhada. Elias, você tem essa história do Fred e outras tantas, você é realizado com o que fez, conseguiu fazer, né? E algo que você poderia fazer e não conseguiu nesse seu tempo? Não, pela Cearia eu me senti realizado, porque a gente tinha autonomia e sempre naquela preocupação de fazer o melhor, porque a gente sabe que a gente é diretor, mas tudo que acontece é errado, quem responde é o presidente. E alcançamos, né? Não é eu, isso é uma equipe, né? O Ideu também dava uma força muito grande, apesar de ser do esporte especializado, mas sempre ajudava a gente muito, né? Um gerente que a gente tinha na Cearia. Hoje presidente da Liesp. E o que eu tenho de maior glória é esse título Campeonato Mineiro. É isso que eu gostaria de fazer. O Campeonato Mineiro Infantil de 1997. Foi um marco. É porque, na verdade... Jogadores que passaram naquele time. O Daniel Ares é um. Mas que vingaram na bola. Rapaz, você sabe que vingou? Você sabe que não tem nenhum? O que é? Esse é o mundo da bola. Entendeu? O Cleito teve, o Cleitão, lá de Colina, São Paulo. Ele teve no Internacional. Teve no Inter, ele teve aqui no Ipatinga, parece. Meio direito. Mas não é assim. Não vingou. De top de linha mesmo que era para vingar, era o Daniel, que com 1,20 m fez 3 gols de cabeça no Jefferson, que era goleiro do infantil do Cruzeiro. Que hoje é a seleção brasileira. Hoje é a seleção brasileira. O Daniel, daquele tamanhozinho, fez gol de pé, tá certo, de pé também, fez de cabeça, num momento que dá o dobro dele, certo? Então tem o Daniel que podia ter sobressaído, porque o Fred é da idade, mas o Fred não jogava na Cearia nessa época. Nós buscamos o Fred depois. Então o Fred não foi campeão mineiro. Esse foi a sua maior glória, vamos dizer. Foi, fora que um campeonato nós perdemos a Gazetinha por Vitória em janeiro. Uma final, perdemos. O Orlando da Hora tinha saído da Cearia em junho. Não, ele tinha saído antes, nós perdemos para ele. Isso. Não, o Orlando da Hora saiu da Cearia e foi para o Vitória. Não, mas nós perdemos o campeonato com ele. Lá, ele ia conjugar com o Vitória, ele tremia todo, eu não sei porquê. Ele já pediu o jogo para nós, dentro do campo. Era sempre assim, eu não sei porquê. Muito amigo do Mota, né? E era aquela confusão. Tinha outros times que podia gritar na Gazetinha, com o Vitória não deixava em gritar. Eu, como era o comandante, o gerente lá, ficava difícil, a gente acompanhava tudo. Mas em julho, nós estávamos com o time da Cearia, até em Patos de Minas, eu estava com o time da Cearia, e jogou a final em Colina. O mesmo time do Vitória, que nós perdemos em janeiro, foi um campeão em julho de 97, com o Evaristo. Esse é o futebol. Com o Evaristo. Aí, aquele time que foi o campeão mineiro. Entendeu? Ele foi campeão em cima do Vitória em julho, que é uma glória muito grande pra gente, que o Vitória sempre faz bons times, é formador de atleta. Eterno formador de atleta. E ganhamos do Orlando da Hora também. O Neu Dinheiro está do meu lado, lá nós estávamos no hotel, você iria jogar à tarde. Aí nós ficamos sabendo, falei assim, perdeu, viu, compadre? Não, perdeu não, rapaz, ganhamos, mandamos aquele Orlando e quase morreu do coração e tudo. Aí depois foi um campeão mineiro. Então essa é a grande glória. A frustração que eu tenho, a partir do dia 1º de janeiro de 2011, eu fui um homem de transição da Cearia para o Ipatinga, né? Eu peguei, o Itaí me convidou para, além de ser o gerente do clube, mexer com as categorias de base. Eu tinha prometido para ele que eu ia colocar o Ipatinga no hexagonal final, coloquei no Campeonato Mineiro, o juvenil, o infantil não. Aí depois, em 2012, o juvenil não precisou disputar a fase classificatória, entramos com as dificuldades que sempre se sabe que tem, né? Que é por isso que até eu saí em junho, no meados dia 20, 21, numa quarta-feira de junho que eu fui demitido, por contenção de despesa. O infantil nosso, só com atletas da cidade, o meu presidente até torcendo para não classificar. E eu classifiquei, quer dizer, os dois times iam para o hexagonal final de novo. Ele simplesmente acabou com a base. Então essa é a minha frustração. Porque eu queria também, se tivesse
Ele tem os motivos dele, eu estou falando a minha frustração. É lógico, se não tem dinheiro, não tem jeito. É o meu sentimento. Tá. Não estou falando que está errado nem está certo. Isso. Você perguntou sobre o sentimento, não tem esse. Exatamente. Porque eu achava que com o tempo, eu aprendi isso com o Marcelo Navarro, que nós nunca ia ser campeão de uma vez só. Mas nós tínhamos que ser vice-campeão, ficar entre os 4. Foi o que aconteceu com a Cearia. E ele também, o Marcelo Navarro, muito experiente, falou assim, nós vamos só ser respeitados por eu sou campeão. E realmente, depois que a Cearia foi campeã, a coisa mudou. O Cruzeiro, Atlético, todo mundo passou a nos respeitar. O próprio Vitório, o Mota me ligava, tinha jogo contra o Atlético, contra o Cruzeiro, contra o América, ele ligava, ô Elias, qual é o seu jogo aí? Ele vibrava com isso também, entendeu? Gostava do trabalho. O Vantuil, gostava muito do trabalho meu na Cearia. Então a minha frustração é essa, que eu queria ter tido a oportunidade de dar sequência. Quem sabia que hexagonal, depois ficava entre os 4, ficava um vice, que nós ia trazer um título de novo desse para a região. Mas não tivemos essa chance, mas cada um tem o seu motivo. Estou falando da minha frustração. Elias, você conviveu com jogadores, né, no início, né, da carreira, a formação até de muitos deles, contribuir com a formação moral deles. Por que o jogador de futebol, de uma maneira quase que geral, quem está afirmando sou eu, de uma maneira quase geral, o jogador de futebol é meio que miolo mole, não consegue? É porque o futebol traz muita mídia, muito paparico? Por que o jogador de futebol ganha muito dinheiro e joga tudo fora? Eu tenho uma tese sobre isso. Eu até me inspiro muito no Maradona, porque eu era um camarada que eu não gosto de... Para mim eu posso perder para qualquer um, para a Argentina eu não gosto... Nem jogo de porrinho eu gosto de perder para a Argentina. Infelizmente nós não estamos muito bem. Mas eu tenho um espírito até no Maradona. Eu crucificava muito o Maradona. Entendeu? Eu não gostava. Por ser Argentina. Mas depois que eu fiquei sabendo que ele, igual tantos outros, veio de uma dificuldade, de uma favela. De uma favela. E uma dificuldade danada. E ser jogador de futebol não é fácil. Porque eu costumo sempre dizer, falava os até alojados, que dão trabalho demais. Talvez a água na casa deles, na geladeira, é melhor que você ter lanche da Caípa, ter fruta, ter tudo que é no alojamento. Só a água lá é melhor. Que é o seu lar, né? Porque o negócio de... Infelizmente, são coisas que a gente vê no futebol e não deve ter mudado. Esses jogadores, principalmente da categoria infantil, infelizmente, eu vou falar um trem desse aqui, o assédio é muito grande. Assédio que eu falo... Até a gente vive esse problema hoje, esse assédio sexual da pedofilia. Ele é muito... Isso existe, não adianta passar o Campineira, existe, não estou aqui para falar nome, né? Eles até brincam comigo e falam assim, não, mas eu gosto de mulher, porque a minha tem até 35 anos. Você entendeu? Então esse problema existe. Então eu estou dizendo isso para te falar, porque, para responder a sua pergunta no final, é muito difícil virar um jogador. Muito difícil. Muito difícil. E quando se transforma, ele não está preparado para... Ele não está preparado e quer fazer aquilo, tudo que ele tinha vontade de fazer e não tem cabeça, não tem orientação. Porque eu vou te dar um exemplo. O Fred só não saiu da rota porque tem um irmão chamado Rodrigo, o pai dele também não tem muito juiz, nada. É o Rodrigo que direciona, inclusive, os valores. Segura a rédea. O controle financeiro. É o Rodrigo. É o Rodrigo que é o cara. Entendeu? Se não é ele, se depender do Juarez do Fred, que é fanfarrão, não estou falando mal, são brincalhão, são fanfarrão, gosta das encrencas. Então o jogador, eu acho que é isso, quando ele a gente vê aí muito aí, tem o Romário, que é um camarada que deu muito problema também, mas também saiu, sofreu. Nós temos o Edmundo. Né? Mas agora eu entendo, porque sofre demais para virar jogador, o camarada não tem cabeça. É pior que o vestibular, muito pior que o vestibular. Mas é muito melhor. Para começar, esse tal do assédio, que eu acho que isso não vai acabar nunca. Né? E é muito mais em cima do jogador infantil, porque eles são muito vulneráveis. Entendeu? O juvenil não. O juvenil... Não estou falando que ninguém está errado e ninguém está certo. Eu acho que está errado com o adolescente. Isso que eu acho que está errado. Não estou aqui falando nome de ninguém. Mas todo mundo no meio da bola sabe. Né? Cada um vive a vida que quer fora do campo. Ali dentro dentro do alojamento tem. E a convivência não é fácil também, não se consegue estudar, é muito empedernido, meio pernicioso, vamos dizer assim. Mas para não falar assim que a gente esqueceu de muitos jogadores, tem uns exemplos do contrário também. Do grande Zico, né? Arthur Antunes Cunha. Inclusive o meu filho chama... Que eu, na verdade, eu costumo dizer que eu não sou flamenguista, eu sou Zico. Zico. Entendeu? Então, como o Zico é do Flamengo, eu sou Flamengo. E temos também, que Deus o tenha, meu Sócrates, né? Sócrates também. Nós temos muitos exemplos bons também. É só porcaria também. Não. Mas eu não falo porcaria.
É porque o camarada sofreu tanto para virar um Maradona, ele passou tanta dificuldade, veio de um lugar já complicado e dentro de alojamento, para ele virar que é jogador. Tem muitos que desistem no meio do caminho, vira médicos, vira juiz de direito. Nós temos isso na própria Cearia. Tem o doutor Carlos, que era zagueiro, doutor Carlos, filho do doutor Zé Augusto, que hoje é juiz de direito, era zagueiro do time do Fabrício. Nós temos o Germano, que era advogado, faleceu num acidente de carro. Nós temos o Vitinho, que hoje é dentista aqui na Cidade Nova. Nós temos muitos jogadores que, igual você falou aí, teve uma formação e vira. O Diogo já fez a terapia, está formando para médico agora. Então tem vários, outros também que não são médicos, mas são pais de família respeitados. Então, então o futebol traz também a contribuição. Muita. Eu já contei esse caso você uma vez. O Reginaldo, o Mazinho, o Léo e Vazão, que é o Léo Mineiro, chegou lá, me cobrando dinheiro que é sua por Vitória. O Elias, tadinho, nunca ganhou um centavo com um jogador. Não fiquei pobre por causa de jogo de futebol também, não. Mas não ganhei um centavo com o jogador. Aí ele, não, você me dá o dinheiro, você me dá, que o Mota falou que te deu o dinheiro. Aí eles viraram e falaram assim, Elias, nós viemos aqui não fazer, não é isso não. O Léo Mineiro, o Reginaldo e o Mazinho. Nós viemos aqui te agradecer, que se nós fomos o top de linha ou não, mas nós viramos homens, graças a você. Isso pra mim é o fruto que a gente colhe. Quantos outros aí não fez isso aí? Agora o jogador, eu falo pra você, é muito difícil virar um jogador. E para ser jogador, aí o camarada depois se acha, aí vai, e as mulheradas caem em cima, o Maradona se envolveu com o negócio da máfia, mas por quê? Porque não teve uma boa formação. Uma estrutura. É só isso que eu vou falar. Tá, por falar em agradecimento, eu te agradeço de coração por ter aceitado o convite do Histórias da Bola aqui, nos ter contado uma pequena parte da sua vivência, da sua convivência. Eu fiquei muito feliz e honrado, sabendo que a vida continua, que a vida segue e que esse programa tenha servido para orientação de alguns jovens e também de conhecimento de outros que já estão no limiar da vida, sabendo que dentro da nossa cidade, da nossa comunidade, tem o Elias da Cearia, aquele que formou e ajudou a encaminhar na vida muita gente, através do futebol e através dos bons exemplos. Muito obrigado. Eu que agradeço e também não poderia deixar de falar, é que o Ney começou nas escolinhas da Cearia. O Ney da Mata. Ney da Mata. O Júnior, o Júnior, que treinou o Ipatinga também, teve no vídeo. Começou também, então a Cearia também fez esses atletas. Eu que agradeço e, na outra oportunidade, quero contar umas histórias, uns folclores da Gazetinha entre Rui, Evaristo, Zezinho, que tem os dois, né? Então tem muitas histórias, não é porque o tempo é pouco e a história é muita, né? Mas então a gente, na outra oportunidade, a gente vai... Se tiver, a gente vai contar essa história. Muito obrigado. O Histórias da Bola volta na próxima oportunidade, trazendo um outro personagem do mundo da bola aqui do Vale do Aço. Um abraço e até a próxima.